Fala pessoal, boa noite! Está no ar mais um episódio do Juntos Somos Mais Fortes. E hoje vamos falar de empreendedorismo na área de odontologia. Nesse episódio queremos saber como ter sucesso em todas as áreas deste ramo. Vamos conhecer um pouquinho da Gabriela? Doutora Gabriela é referência na sua área e nas redes sociais. E ela está aqui para contar como ter sucesso nesse nicho. Ângelo, agora é com você. Muito boa noite, Boa seja noite. muito bem-vinda. Espero Obrigada. que a gente bata um grande papo aqui. Já nos bastidores vi que a conversa vai ser bem bacana. Sim, estou ansiosa e muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda. E antes de começar, queria saber, fala um pouquinho da Gabriela, quem que é a Gabriela, de Ai, onde meu- ela veio, pra gente... Que eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo já te conhecem, mas vamos falar um pouquinho. Bom, a Gabriela veio de Itaquera, né? Nascida e criada em Itaquera. E aí, desde os 13 já comecei a trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa muito, assim, perfeccionista, muito centrada. Eu nunca quis fazer nada assim por... até aqui, quando a gente marcou, eu quis vir na data quando eu teria tempo para a gente poder ter um bate-papo bem Bacana. legal. Mas tudo assim, a Gabriela é uma pessoa perfeccionista, é uma pessoa centrada, é uma pessoa focada, é uma pessoa temente a Deus. Então, pode ter certeza que tudo que eu faço na minha vida, primeiro é Deus, para depois família e trabalho. E Uma pessoa iluminada, né? Assim como Sim. eu, a gente veio lá da Zona Leste de São da Zona Paulo. Leste. Como que é pra você se ver e falar, cara, eu rompi essa barreira, esse muro, eu quis vencer na vida. É muito louco. É muito louco porque às vezes eu olho assim a minha vida e a minha realidade hoje. Aí às vezes, até hoje, assim, eu olho para minha casa, eu olho para minha clínica, eu olho para minha vida, eu falo, gente, o improvável, minha mãe sempre falou, você é 1 em 1 milhão. Então, assim, é algo que era improvável e se tornou provável. E, assim, se você não tem fé, tudo é possível para aquele que crê. Então, se você não tem fé em Deus, tenho certeza, tudo é possível, independente de onde que você veio, do que você quer fazer. Se você colocar Deus em primeiro lugar, colocar foco, força e fé, você consegue realizar tudo. Nós, né, nós improváveis, vindo da Zona Leste, não é berço, não é nada, e conquistar o que a gente conquistou hoje E é na muito raça, né? gratificante. Porque Na raça. normalmente pessoas de poder aquisitivos maiores, os filhos já vão estudar, já vão para a faculdade, já vão sendo treinados para ou substituir os pais ou para conseguir uma carreira lá que assim ele escolher de sucesso, mas ele já vai se acostumando. A gente que vem da periferia, a gente é colocado e jogado no mundão, né? Vai lá, vamos ver como E você... agora, como vai ser? Com qual recurso? Estudar em escola pública a vida inteira e se tornar referência, assim, é algo que não tem explicação. E aí eu li um pouquinho de você, que você fala assim, né? Consegui meu carro dos sonhos, consegui meu apartamento dos sonhos,
Mas me veio um vazio. Que aí depois, com acho que o nascimento do seu sobrinho, né? Da minha sua, afilhada. Da sua afilhada, Uhum. isso foi tirado. Se não é família, não é espiritualidade, a questão material, o vazio pode vir, não pode? Com certeza. É muito louco porque desde quando eu era mais jovem, os meus padrinhos, eles sempre tiveram uma condição boa, né? E aí, desde os 8 que meus pais se separaram, eu tinha 8 anos, e aí eu comecei a conviver com os meus padrinhos de final de semana. E aí eles tinham uma realidade diferente da minha, da minha mãe, do meu pai, enfim. E aí eu vi aquilo com 8 anos, eu falava assim, nossa, quando eu crescer eu vou ter uma vida assim, eu vou ter uma casa assim. E é muito louco que às vezes as pessoas acham que com 8 anos é uma criança. Não. Desde os 8 que eu vi aquela realidade deles, eu falava, minha casa vai ser assim, vou ter um carro bom, vou ter uma casa boa. E aí depois, né, que com 17 anos, meus pais são funcionários públicos, e eu falei assim, eu prestei um concurso público e passei com 17 anos. Eu falei, pronto, 17 anos, passei, mas eu não podia exercer porque eu era de menor. Falei, já sei o que eu vou ser. Meus pais são funcionários públicos, eu vou ser também, tá tudo certo. E aí foi quando minha mãe falou, não, você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, o que você quer? Eu, mãe, mas não sei o que eu quero. E aí, com 13 anos, eu trabalhei numa clínica de fisioterapia do meu tio, e ele já sabia como que eu trabalhava, o meu jeito, enfim. E aí, bem nessa época, ele me ligou. Gabi, porque ele vendeu a fisioterapia dele, e começou a fazer odonto. E aí ele falou, Gabi, eu tô fazendo odonto, faz que é a sua cara, você vai amar. É assim, você que é toda detalhista, perfeccionista, massinha, faz que você vai amar. Eu falei, tá bom. E aí, desde quando eu comecei a fazer odontologia, com 18 anos eu comecei a fazer odonto, e aí no primeiro semestre eu falei, me apaixonei. É isso que eu quero. Eu vou ser a dentista famosa. Todo mundo vai me conhecer através da odontologia e eu vou fazer diferente, porque na época eu nunca fui berço de ouro, então eu sempre quis fazer um clareamento, mas a gente não tinha condição de fazer um clareamento. Eu falei, eu vou revolucionar a odontologia e eu vou fazer valores acessíveis na minha clínica para todo tipo de público. Hoje, na minha clínica, você pode parcelar em até... Olha, eu vendedora. Mas aqui você tá para isso também. Hoje, na minha clínica, você pode parcelar em até 18 vezes ou pagar com desconto. Então, na minha clínica, tudo que eu fiz e tudo que eu faço é pensado assim, como se fosse para mim, para minha família, para... Enfim. Aí, voltando à pergunta que você me fez. Então, eu comecei assim, fiz odonto... finalizei odonto, sempre fiz estágio quando eu fazia odontologia. Então, aí comecei a trabalhar, me formei e comecei a trabalhar para um doutor que eu fazia estágio. Então, você já começou a trabalhar logo depois que você se formou? Sempre trabalhei na odontologia desde quando eu fazia a faculdade. Determinada, né? Sim, sempre trabalhei. Aí, depois que eu me formei, eu já tinha meu emprego, porque de estagiário eu fui para doutora. Aí, comecei a atender como clínico. Meus primeiros atendimentos era criança. Eu atendia o dia inteiro criança. Eu amava também. Eu amo atender. E aí, na época, 8 anos atrás, começou a harmonização facial, botox, preenchimento, bichectomia. E eu sempre quis fazer. Aí, eu fiz a bichectomia e eu falei, é isso. Eu vou me especializar nessa área e vou começar a atender. E aí, o doutor que eu trabalhava, eu falei, doutor, olha, eu sempre trabalhei com japonês, então eles sempre foram muito certinhos, assim. Então, eu aprendi na raça com o japonês, do jeitinho dos japonês. Caxias, né? E aí, quando eu me formei, eu falei, doutor, eu quero fazer esse curso aqui de botox, preenchimento, bichectomia. Ele falou, não, aqui não. A gente é uma clínica raiz, não é modinha, então você não vai fazer esses procedimentos aqui. Aí opa, alguém tá me travando aqui na minha vida, não. E aí foi quando, é muito louco que no último dia de aula, tinha o Du, que a gente estudava junto, e o Eduardo Ito, o nome dele. E aí ele sempre chegava atrasado nos dias da prova. Gabi, você estudou? Eu estudei, eu fiquei o dia inteiro na biblioteca. Ele, me passa cola aí que eu não estudei nada. Aí passava cola para ele, mas é muito louco que no último dia de aula,
Eu gosto de entrevistar, eu gosto de conversar, eu gosto de saber qual que é o seu sonho, o que você quer para o seu futuro. Eu gosto de ter essa curiosidade na vida, com as pessoas, né, que eu conheço, com as pessoas ao meu redor, enfim. E aí eu falei, Du, e aí, meu último dia de aula, qual é o seu sonho? Ele, Gabi, meu sonho é aquela clinicazinha, terrazinha, toda japonês também, o Du. Toda, né, certinha. Aí ele, Gabi, e o seu? O meu é logo 3 andares, todo espelhado. Eu quero uma estrutura top. E aí, nessa época que esse doutor que eu trabalhava, ele meio que me brecou de não fazer a especialização de harmonização facial, eu falei, opa, peraí. Tem alguém colocando um freio aqui, eu tava... Me travando, né? E aí, justo nessa época, porque eu falo que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Perfeito. E justo nessa época, o Du me ligou, ele falou, Gabi, eu tô com uma clínica aqui já pronta, que é da Cíntia, e ela casou com o Romarinho e foi pra fora, o Romarinho, o jogador. Ela casou, a clínica tá prontinha, ela casou com o Romarinho, foi embora e a clínica tá pronta, ela quer 2.000 de aluguel, vamos rachar os 2.000, eu pago 1.000, você paga 1.000, que cada um trabalha aí de cada um? Eu falei, bora? Aí eu falei, ai, meu Deus, mas calma aí. Recém-formada, não tenho paciente. O que eu vou fazer? Como que eu vou arrumar paciente, né? E aí eu levei minha mãe, levei minha irmã. Põe a foto aí. Pode continuar. Levei minha mãe, levei minha irmã nessa primeira clínica. Ainda não era essa. Não? Ainda era uma menor. Essa é uma outra ainda. Essa foi a minha segunda clínica. E aí, achem a primeira, por favor, aí, gente. Quero ver. Eu quero ver essa trilogia. Era uma salinha só, era um sobrado. E aí... Você tem alguma foto dessa época? Não? Ah, então tudo bem. Depois a gente coloca na... Era uma salinha, era um sobrado e a sala era no segundo andar do sobrado, assim, Enfim, aí eu falei, mãe, agora, e se eu não conseguir os 1.000? Ela, ó, se você... Levei minha mãe, levei minha irmã, que nós somos uma família muito unida. Eu, minha mãe e minha irmã. E aí eu falei, mãe, e se eu não conseguir? Aí ela falou, se você não conseguir, eu pago. Eu já paguei a vida inteira a sua faculdade. Aí eu, na minha cabeça, como que eu vou, já agora, formada na minha clínica, e minha mãe vai pagar meu aluguel? Negativo. Peguei meu Instagram, comecei a mandar mensagem para todos os famosinhos digitais influencers. Oi, tudo bem? Eu sou a doutora Gabriela, tenho uma clínica aqui no Tatuapé, vamos fazer uma parceria? Eu faço uma limpeza e um clareamento em você e você divulga meu trabalho? Puta, que bacana. Os MCs, os digitais influencers. Eu mandei umas 300 mensagens, voltaram uns 50. O MC Lan, o IG, o GW, as famosinhas do Instagram. E aí foi quando eu comecei a fazer esse atendimento e com os famosinhos. Só que eu falei, peraí, eu já vou ter os famosinhos. Então, eu preciso lançar um pacote aí para quem assistir vir fazer. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um pacote de limpeza e 6 sessões de clareamento por R$500. Se eu fechar 2, eu já paguei o aluguel e o resto é lucro. E aí começou os famosinhos. A visão empreendedora sua tá desde essa época. Porque desde se essa você, época, desde os se for 22. ver, não, eu garanto o aluguel, pago o que tem que pagar e vamos ver o que dá no restante. O resto é lucro. Uma coisa, enquanto você falava aí, que eu achei muito interessante, que é muito da gente, as pessoas que saem de bairros, assim, mais, menos, né, de poder aquisitivo e conseguem conquistar, ela sempre quer fazer algo para as pessoas, né? Sim. Eu vou fazer planos para todo mundo. Sim. Eu vou ajudar todo mundo. Eu preciso, sabe? É um propósito, né? Aí aonde entra a questão do propósito, Sim. porque, pô, rica você já tá, famosa você já tá. Cara, alguma coisa tem que fazer para dar um propósito, Sim, né? com certeza. Porque não é Mas só... tô agora, porque eu não era, eu comecei do zero. Eu não tinha, minha mãe tinha condição de pagar minha faculdade, e olhe lá, entendeu? Então, o material era parcelado em 10 vezes. Então, assim, foi algo que despertou. Então, comecei a fazer odonto, vou ser a dentista famosa, vou revolucionar. E quando eu tive a oportunidade de dividir esse espaço com o Du na época, eu falei, é isso, e aí eu vou fazer esse pacote. Então, vamos supor, o MC ele ia lá na clínica, eu fazia a limpeza nele, o clareamento nele, ele divulgava, gente, ó, quem quiser vir aqui, ela tem o pacote. Isso ajudou muito? Muito. Eu cresci assim.
Eu cresci na rede social, no Instagram. E aí, depois que eu tive os meus pacientes, que um foi indicando pro outro. Você teve alguma negativa de algum MC, de algum famoso, de ir na sua clínica ou fazer algum procedimento com você? E como Várias. E como foi? Nessa época que eu comecei, que eu chamei vários famosinhos e tal, enfim. Muitos foram e alguns, você vê que hoje eu não faço mais parceria. Hoje os famosos me procuram, porque eu já não faço mais. Na época foi muito bom, sou muito grata aos parceiros que eu tive. Mas aí você começa a ver que tem algumas pessoas que é troca de interesse. E aí, vamos supor, eu deixava meu tempo, atendia a pessoa, e aí falava, era em troca de divulgação. Então, o mínimo que você tem que fazer é fazer um vídeo, 2, enfim, não importa. E eu já tive vários que na época foi lá e não. Ah, depois eu posto, doutora. Aí eu, não, tudo bem, sem problemas. Aí não postava. Tem nomes? Ai, Pode não, falar nomes? não vou me comprometer. Essa é a hora que eu tinha prometido que não venha polêmica, Não mas, vou né, me comprometer. a minha língua coçou, eu falei, por que não? E aí é tão louco que eu falei assim, não, tudo bem, porque eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui muito certa, muito justa e muito honesta em tudo na minha vida. Então, tá tudo bem, se você não faz, eu não vou ficar te cobrando, a consciência é sua, o problema é seu. E aí depois vinha, doutora, vamos fazer um clareamento? Eu nem respondia. Porque se a parceria não foi recíproca, tem alguns que tem alguns... Como é que eu tenho que tomar cuidado como eu falo? Não. Por favor, Tem só uma. alguns artistas que vão na minha clínica, né? Que são... Tem muita carteirada, para não te interromper no raciocínio, de falar, eu sou artista, faz aí o procedimento, me ajuda aí. Não. É que eu não dou esse espaço mais, né? Tipo, se alguém vem, ai, eu sou artista, queria fazer parceria com você, nananana, eu falo, não faço mais parceria. Mas vamos supor, por exemplo, o Toguro, faz uns 5 anos que eu falava com ele sobre os dentes e tal, quando nem era na moda de lente. Não, eu vou ir lá, na minha clínica tem sedação consciente com óxido nitroso. Então, para pacientes que têm medo, nervoso, estresse, ansiedade, a gente tem um gásinho lá que coloca no seu nariz, você relaxa e aí dá para você ser atendido. E o Toguro é um paciente que ele tem muito medo, ele tem trauma de dentista. E eu sempre, vem aqui, a gente tem sedação e tal. Então, e ele me procurou, a gente sempre se falou, mas quando ele quis fazer o tratamento, porque tem que ser recíproco. Você me chama e queria fazer meus dentes, eu te passo. Se você me procura, a gente agenda. Se você não me procura, eu não fico insistindo, não. Sim. Tá tudo bem, eu te deixo livre. E aí ele, Gabi, agora vai, agora eu quero fazer meu tratamento. E aí, como ele foi lá, fez o tratamento dele, enfim, no final, e aí, quanto que ficou? Eu, não. Se você quiser fazer na parceria, tá tudo bem. Não, tudo bem. Mas tem alguns que não quer divulgar e paga. E tá tudo bem também. O importante é que eles vieram até mim, né? E tem seu nome carimbado lá, né? Trabalho feito aí, fui eu que fiz. Sim. Bacana. Você ia concluir o que eu tinha te perguntado, se foi isso mesmo? Qual? Tá vendo os TDAH nossos Os aqui? dois. Os dois? Vocês têm que colocar agora um corte, aí eu vou dar uma ideia pra vocês. A hora que vocês colocam, quando 2 TDAH se encontram, aí fica um olhando pra cara do outro mudo. E nisso eles conversaram, só que mentalmente. A gente perdeu o raciocínio, você percebeu? Não, é que você estava respondendo e eu te interrompi na questão dos influencers, dos artistas, de dar carteirada. Né? Você ia falar alguma coisa polêmica e eu entrei no meio. Aí eu esqueci. Mas a técnica aqui daqui a pouco me chama e eles vão... Maravilhoso. Não, isso daí eu perguntei. Ela estava respondendo outra coisa. Vamos voltar. Mas vamos lá. Ó, nós temos um quadro aqui que chama Fala Empreendedor, né? O pessoal vai até a rua e pergunta para as pessoas sobre temas das pessoas que vão vir aqui. E aí a gente tem a primeira pergunta. Pode ser? Pode. Ai, meu Bora aí, Deus. solta aí. Doutora, agora eu estou aqui com a Caroline e ela quer tirar uma dúvida com você. O que diferencia um bom dentista no mercado hoje em dia? Aí, tá vendo? Que diferencia? O povo na rua te perguntando, hein? Muito bem. A produção Boa aqui. pergunta. O que diferencia é que quando você tem propósito,
tudo faz sentido. Então, hoje em dia, dentista tem cada quarteirão tem um dentista. Mas eu acho que o fato de eu ser uma referência hoje é que eu trabalho com amor, eu trabalho certo, justo, honesto, e o atendimento de tanto meu quanto de toda a minha equipe é como se fosse para mim Humanizado. Então, assim, eu te atendo como eu gostaria de ser atendida, a minha equipe te atende como se fosse o seu pai, sua mãe. Então, não é só, senta aí, orçamento, toma aqui. Se quiser, vai lá se quiser, vai lá No concorrente. na negociação lá e negocia lá. Não tem isso na minha clínica. Na minha clínica, o paciente vem, tira um raio-x, tira as fotos, o doutor avalia, e aí o doutor faz uma avaliação individual com cada paciente. Então, qual é a sua queixa hoje? O que te incomoda? Por que você veio aqui? Então, todos os tratamentos da minha clínica são individualizados. Então, não tem essa de padrão. Vai, faz aqui, não, arroz e feijão, não. Todo mundo lente, da mesma lente, Não. do jeito que você vê também umas lentes aí. Quando você vê um serviço desse, uma lente, você olha, você fala assim, Jesus. Falo. E aí? É que assim, a Gabriela, ela tem na cabeça dela o código de ética de odontologia, que a Gabriela, você nunca vai ver a Gabriela criticando uma pessoa. Mas na cabeça da Gabriela fala, oh meu Deus, por quê? Não faz, se for pra fazer assim, não faz. Eu imagino que você deve ver cada coisa. Aí me chama, doutora, eu queria fazer os dentes com você. Eu vou e passo todo o protocolo. Faz com outra pessoa, depois volta na minha clínica. Ah, doutora, eu não gostei. Eu falo, aqui, ó, agora faz comigo. Gasta dobrado, né? É. Porque, igual eu falo, não adianta, não é... Você tem que... É a sua saúde bucal. A sua saúde começa pela boca. Então, você tem que escolher um... Hoje não é vai em qualquer dentista. Não é na sua esquina, eu vou no mais próximo. Não, você tem que ir numa pessoa de confiança, que honra que faz um atendimento humanizado, que faz um atendimento diferenciado. A demanda, ela tá alta, porque assim, eu vejo assim, a população tá aí. Mas todos os dias se formam uma baciada de dentista. Todo mundo que está se formando tem demanda para esse povo todo? Ou você acha que isso vai dar uma escassez de procura? Eu acredito, é o que eu falo, eu tenho um público-alvo. Então, assim, hoje a minha clínica ela é uma clínica de família. Eu tenho 10 salas odontológicas e 10 especialidades todos os dias. Então, é uma clínica para o pai, para a mãe, para a avó, para o tio, para a criança, Não é uma clínica de um público-alvo, tipo, vamos supor, lá na minha irmã vai mais os funkeiros. Nada contra, mas ela tem esse público-alvo. Então, a minha clínica, não que eu não recebo funkeiro, recebo também, pode vir todo mundo. Mas assim, eu tenho o atendimento de todos os... Eu acho que todo mundo tem um nicho que busca. Sim. Eu vou buscar pessoas pessoas carentes, eu vou buscar pessoas com mais poder aquisitivo maior. E tá tudo certo, é só você escolher seu público-alvo e fazer um bom trabalho nessa... É que assim, na minha clínica tem um padrão, padrão de atendimento. Então, desde quando você chega à minha recepção, tudo assim, certinho, sabe? Nós construímos um padrão para te atender, não que o seu tratamento vai ser um padrão, mas nós construímos um padrão de atendimento humanizado para ser um atendimento diferenciado. Então, hoje em dia, os meus pacientes são todos indicações que vêm do Instagram. Show. Solta o VT da clínica, gente. Olá, eu sou a doutora Gabriela Faustino e hoje vocês vão conhecer a minha clínica.
E aí, vendo sua clínica desse jeito, dá orgulho, né? Dá. É o que eu falo, assim, às vezes eu chego na minha clínica, às vezes eu chego na minha casa, às vezes eu tô dirigindo o meu carro e que eu falo, meu Deus, cara, como? Só Deus mesmo. Não tem outra explicação. Aí você falou que tem 10 salas, cada um tem um dentista, ali um profissional. E você? Você tá atendendo ou não tá atendendo? Hoje eu faço gerenciamento da clínica, dessas 10 salas, então durante todos os atendimentos eu fico acompanhando pelas câmeras. Todos os meus pacientes que finalizam um procedimento, eu vou até o estúdio, vejo o feedback pessoalmente e faço toxina botulínica com sedação consciente. Como que é isso? Botox. Que na verdade a toxina botulínica É, ela vai eu fazer dei. o relaxamento muscular. Botox é a marca do produto. Eu uso o Dysport. Eu nem uso Botox, eu uso o Dysport. Então é para pacientes que têm as linhas de expressão. Levanta a É, testa. eu tô mais de um Deixa eu ano ver. sem, ó. Ó. Até que você não tem muito. Mas Ah, aquelas eu sou negão, né? ruguinhas. Aquelas ruguinhas da testa, glabela, Aqui os pés de galinha. eu tenho. Na verdade, eu tomei uma decisão que eu tô emagrecendo, tô no sentido de perda de peso. E aí eu falei, não, vou esperar um pouco, deixa eu chegar onde eu quero chegar. Uhum. E aí eu volto a fazer as coisas que eu Sim, fazia. Eu fiz um tempo atrás, um ano e meio atrás, aquele fio. fio. Eu Só gosto que, do fio. meu, durou 3 meses pra mim. É que, na verdade, o fio de sustentação, de primeira instância, ele vai sustentar, né? Você colocou quantos de cada lado? Acho que uns 3 ou 4, não me É, recordo muito então, bem. você coloca o fio e o primeiro passo dele é sustentar o seu rosto. E aí, ele faz isso durante mais ou menos 1 mês, 2 meses, até 3 meses. Depois, o seu organismo... O fio não é para sempre, tá? Então, ele tem a reabsorção. Só que o legal do fio, eu sou suspeita para falar que eu amo fio. Eu sempre faço fio em mim, porque ele, depois que ele reabsorve, ele se transforma em colágeno e elastina. Então, de primeiro, ele vai sustentar, para depois ele transformar em Certo. colágeno e elastina nessa região que você não Eu tem. fiz a lipo de papada. E A gente faz agora eu também quero lá. fazer só esticar um pouco, assim, ó, pra dar uma... deixar mais fininho, né? Sim, a gente faz tudo lá. Tudo com sedação, 10 especialistas todos os dias para você. E aí você... Aí! E aí, você que tá assistindo, ó, Gabriela Faustino. Por favor, vamos lá, né? Isso aí, você também é um Eu ótimo vou lá, tá? Já empreendedor. conseguiu o que? Ah, gostei. Então, você sendo gestora, agora, qual que é a sua maior dificuldade em ser gestora? Ai, Porque teve um processo. Você Sim. trabalhou pra caramba, não que não tá trabalhando agora, Sim. né? Trabalhou pra caramba ali no atendimento, montou a sua equipe, construiu a sua equipe, sua clínica, agora tá tudo funcionando. Qual que é a dificuldade agora como gestora? é papel, é essa parte de escritório. Eu amo atender, então é que eu não posso atender todos os pacientes, mas eu amo atender. Por mim, eu ficava o dia inteiro lá fazendo botox, preenchimento, fazendo tudo isso. Mas, como hoje eu tenho que fazer o gerenciamento e acompanhar todos os atendimentos, eu acho que essa parte de escritório, sabe? Sentar no escritório e ficar, você vai fazer isso aqui... Que eu confiro tudo, eu sei exatamente tudo que acontece dentro da minha clínica. Eu sei desde as finanças até o marketing, até eu acompanho tudo, sei tudo o que acontece. Uau. Esse Botox, eu não vou falar da maneira que você fala, né? Porque eu não vou lembrar, mas o Botox com sedação, como que é isso? A pessoa não sente dor, a pessoa fica acordada, como que é? É Fala muito um pouquinho relativo. sobre esse procedimento. Tá. A sedação consciente com óxido nitroso, ela é algo novo, né? Então, para você ter na sua clínica, você precisa fazer uma habilitação. E aí, eu trouxe os professores para habilitar todos os meus doutores e investir 100 mil só para ter o sistema de sedação consciente dentro da minha clínica. Então, é bem tranquilo, é oxigênio nitroso. A pessoa não fica delirando lá, não, falando... Depende. Porque... Depende isso do aí, senão, paciente. nunca vou fazer. Eu fui fazer um dia uma cirurgia aí o médico falou, nossa, tava doidão, hein? Aí eu falei, não tive coragem de perguntar pra ele o que eu falei. Falei, deixa quieto, doutor. Depende Tchau, do muito paciente. obrigado. Mas ele não fica assim, muito inconsciente. É sedação consciente com óxido nitroso. Então eu coloco o gásinho em você, você relaxa, você sente assim, meio que. Tem paciente que chega a dormir, tem paciente que apaga. Aí eu vou, faço botox, desligo o nitroso, deixo só no oxigênio e aí eles voltam e, assim, é bem tranquilo, mas você não chega a ficar doidão, delirando, não. Então, eu coloco o gásinho em você,
faço as aplicações, você não sente. Se você sentir, você vai sentir uma picadinha, mas não é nada aquele que você... É bem tranquilo. Muito mais Eu tranquilo. prefiro sentir a dor. Sério? Não, imagina que eu... Cara, fui fazer uma Não. endoscopia, aí me deram sedaram, né? E aí a mulher falou assim pra mim, e aí, bora pra rave? Bora pra rave, pro after? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu É falei, que aí é sedação cara? inconsciente, Aí né? eu falei, Não é? Jesus, Que aí você... Mas Depois você fica- não pode dirigir. Isso, você Não, a fica minha não, a ainda minha é um pouquinho- consciente. Eu ligo, você relaxa. Eu desligo, você volta ao Eu normal. morro de medo disso. E aí agora, gestora, sua equipe lá com 35 pessoas. E palestrante também? É hobby. Ah, Nas mulher horas não vagas. para, cara. Nas horas vagas tem um convite de podcast, um convite de palestra. E aí eu tenho que testemunhar a minha vida. E como que é pras pra você? pessoas. Como foi fazer uma primeira palestra? Muito nervoso? Não? Levou de boa? Uma das palestras assim, que mais marcou foi para que assim, foi até igual nós estávamos falando lá nos bastidores, que Deus, assim, depois que eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, foi Deus que foi encaixando as coisas, sabe? E aí o pastor falou assim, olha, se prepara que o meu pastor Davidson, meu pastor, falou, se prepara que você vai palestrar, eu tô te vendo. Foi bem assim, ó. Tava Uau. aqui no escritório, um monte de papel em cima da minha mesa, uma loucura, 32 câmeras e radinho aqui, nananana, e eu, aquela loucura, aquela ansiedade. E aí eu tava passando por uma fase na minha vida, não lembro o que era, mas eu falei, pastor, você precisa vir aqui orar, porque no natural eu sou forte e corajosa, mas tem hora que eu tenho que chamar o pastor para interceder. E aí tinha várias coisas assim em cima do meu escritório, eu chamei ele e falei, pastor, vem aqui orar por mim, pela minha clínica, eu gosto disso, né, Aí ele chegou, ele falou, hoje não vai ser eu que vou orar por você, não. Eu vou chamar uma pessoa aqui, eu vou ligar e a pessoa que vai orar por você. E ele sentou no meu escritório e eu aqui, ó, papel e radinho, não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim, mas por que você tá nessa ansiedade toda? Você nem vai ficar aqui? Aí eu falei, o quê? Aí eu, pastor, não existe essa possibilidade. Ele, não. Eu estou te vendo, você não vai ficar aqui, você vai palestrar. Você vai palestrar, pode se preparar para a palestra que você vai palestrar. Aí eu, ai, pastor, amém, pastor, eu recebo, amém. E aqui, ó, pensando nos papéis, nos atendimentos, não sei o quê. Meu, foi tão louco, que eu te falo, é sobrenatural, assim. E eu falei, eu vou palestrar, mas se preparar, ninguém nem me chamou. E aí foi tão, assim, foi muito louco de verdade, que aí aconteceu umas coisas, assim, na minha vida, que eu falei, quer saber? Agora eu vou me preparar para a palestra. Eu juro, aconteceu algumas coisas na quarta, eu falei, agora eu vou começar a me preparar para palestrar. Eu me preparei quinta, sexta. Você já parou para pensar que eu me preparei para uma palestra sem um convite? Fiz isso. Porque eu falei, não, calma aí. Quinta, Sabia que ia vir, né? sexta, sábado, eu me preparando para palestrar. Fiquei na minha casa esses 3 dias, focada e preparando como vai ser a palestra. E chegou no sábado à noite, tomei banho, secando meu cabelo, eu olhei no espelho, eu falei, Deus, escutando o louvor. Falei, Deus, e agora? O que é para eu fazer? Porque Deus fala comigo. Deus, e agora? O que é para eu fazer? É para eu montar a palestra? Vão me chamar? O que eu faço? Ele falou, espera. Falei, tudo bem. Domingo de manhã eu acordei, peguei meu celular, olhei meu direct. Oi, doutora, tudo bem? Eu sou sua fã. Eu estou organizando um evento para 400 mulheres e eu gostaria de te chamar para palestrar. Uau. Eu falei, gente, ou seja, o tempo que eu não me preparei para palestrar é porque não chegou o convite. O dia que eu decidi, me posicionei, falei, vamos ver. Eu me preparei para palestrar, no domingo eu recebi o convite. Então, Uau. as coisas de Deus. E as minhas palestras e as minhas É apresentações, motivacional? Ou É o meu testemunho. falando o seu testemunho? que é o que eu estava falando, que você falou, qual que era a pergunta que você tinha feito em relação a financeiramente falando? Se chega um momento que a gente está realizado na vida, mas vem um vazio e a gente não sabe o porquê desse vazio. E aí eu volto aí, né? Aí tem a resposta.
Então, eu sempre fui voltando lá. Eu sempre fui muito... Com 8 anos, eu vi os meus padrinhos com uma condição financeira muito boa. Comecei odontologia, vou ser a dentista famosa. E fiquei nessa linha de raciocínio. Vou ser a dentista famosa. Enquanto eu não conseguir tudo financeiramente, eu não paro. E trabalhava 12 horas por dia, de domingo a domingo. Trabalhando. Com 25 anos, eu já tinha a Porsche dos meus sonhos. Eu já tinha a clínica dos meus sonhos. Eu já tinha... Que nem... as que eu tenho hoje, não é a clínica que eu tenho hoje, não é o apartamento que eu tenho hoje, não é o carro que eu tenho hoje. E foi nesse momento que eu me vi com um vazio no meu peito. E aí, fui tomar banho, me vi com um buraco no meu peito, uma angústia, um vazio. Eu falei, Deus, por que eu tô sentindo isso? Que loucura. E aí, foi quando a minha irmã ganhou o bebê, minha sobrinha, minha afilhada, falou, vou apresentar para a igreja, né? Vamos apresentar a Alicia na igreja. E eu cheguei lá na igreja, lá, e louvando, fazia muito tempo que eu não ia para a igreja. E aí, eu cheguei lá, no primeiro louvor, o pastor, que eu nunca tinha visto na minha vida, não sabia de nada, ele veio no meu ouvido e falou... Porque eu questionei Deus no chuveiro. Eu falei, Senhor, por que eu tô sentindo isso? Que loucura. Eu já tenho tudo que eu quero. Olha, eu que inocente. Achava que eu tinha tudo... Que tudo que eu já tinha tudo... Como humana, né? Com coisas financeiras. Isso. Deus, por que eu tô sentindo isso? Eu já tenho tudo que eu quero. Eu tinha tudo que eu queria, mas eu não tinha tudo que eu precisava. E aí foi quando o pastor veio no primeiro louvor. Deus manda te dizer que a partir de hoje o seu vazio vai ser preenchido pelo fogo do Espírito Santo. E aí eu me tornei uma nova mulher. Então eu comecei a colocar como prioridades Deus, família e trabalho. Às vezes, assim, Deus e trabalho, assim, sabe? Mas, assim... Sem Deus... Mas eu te falar, eu acredito que a gente é ser humano. Por Sim. mais que a gente teve todos os erros e acertos da vida, a gente sempre vai dar uma falhada em alguma coisa que a gente, puta, não tava... Porque a gente, passa. Sim. Entendeu? Às vezes você, tipo, puta, não era pra comprar um carro, comprei. Puta, nossa, cara, nossa, me precipitei. Tá bom, cara. Reavalia se você acertou, se você errou. E na próxima você tenta acertar. Sim. Agora... Pô, somos seres humanos. Sim. O ser humano que passar pela Terra e não falhar, É. então ele já pode estar lá O trabalhando. o importante é chegar numa fase da nossa vida que Deus muda tudo, e aí você faz a rotatória e volta, porque você acha que... peraí, deixa eu... Quando você faz as coisas na sua vontade, que eu já tive... Hoje eu não sou eu. Hoje é Deus que... O que Deus quiser para mim, eu quero. Então, eu sigo, sim, Deus em primeiro lugar. Mas eu já tive aquilo de... sou eu que faço, sou eu que sou isso. Não, hoje é Deus. No seu dia a dia de trabalho, rola muito estresse? Você é uma pessoa... Como que você é? Você se estressa bem? Você... Quer dizer, se estressa muito? Hoje não mais. Calma... É aquela gestora zen. Como que você é? Hoje, a Gabriela... Fala um pouquinho. Você, mais do que eu, sabe que lidar com pessoas... É difícil. Cada um tem o seu temperamento, né? Sim. Hoje, graças a Deus, a minha clínica tá redonda, assim. Parece que os defeitozinhos, assim, foi se alinhando e todo mundo tá redondo. Mas tem um ou outro que faz uma coisa... Por exemplo, eu sou super organizada. Quer ver eu ficar doida, eu entrar numa sala que tá toda desorganizada. Aí eu paro tudo que eu tô fazendo, eu vou lá na sala, organizo e tal. Mas, assim, nervoso, estresse, não. Eu, por exemplo, Não mais. Hoje eu não me permito mais me estressar. Eu sou bem calmo, né? Trabalhando no dia a dia, o pessoal já vai rir aqui, mentira. Não, eu sou... E aí, técnica, eu sou calmo? Mentira. Fala com nós, olha lá, o pessoal lá. Mentira, não é não. Vocês estão colocando o mesmo assim, microfone pro YouTube pra... Capta, sim. Ótimo. Eu cheguei, ele tava assim, porra, caralho, eu já liguei pra ele 3 vezes. Aí eu acho que ele é bravo. Não é? Bem Por... tranquilo, né, Gabi? Na Eu verdade... falei, vai ser tenso esse podcast hoje. Imagina. O que acontece, assim, a gente prepara as coisas com muito carinho. E aí quer que tudo funciona. Sim. E aí, quando foge alguma coisa do meu É controle... disso que eu tô falando. Cara, eu não sei, eu ainda tenho essa ansiedade, sabe? Uhum. De fazer bem, de fazer legal. Que nem você falou, pô,
maquiei, fiz cabelo, não fui trabalhar. Cara, o mínimo que eu preciso é devolver na mesma altura. Aí não tá. Aí os caras da técnica estavam assim. Não, impossível. Você não vai fazer eu perder essa data. Aí eu fico estressado. Tem algumas coisas que é dentro do normal. Eu falo, cara, como que a pessoa, um exemplo, não chega, não dá um bom dia, não se programa o que vai fazer o dia. E aí isso alimenta, sabe? Aí... É porque geralmente nós que somos empresários e empreendedores, a gente tem meio que uma rotina de vou fazer isso. E aí quando isso foge do nosso controle, É porque eu gosto de falar também para o pessoal que assiste que é maravilhoso ganhar dinheiro. sim, Maravilhoso. mas não é tudo. Sim, não é tudo. Mas a pessoa olha para você e fala, meu, mas você tem tudo. Como que você fica estressado desse jeito? Eu falo para meus funcionários, cara, se não der certo você aqui na empresa, amanhã você está trabalhando em outro lugar. Se a minha empresa não der certo, é o primeiro que eu vou ter que redescobrir o que eu vou fazer. Segundo, que meus concorrentes não vão me contratar, porque eles sabem que logo, logo eu vou estar fazendo alguma outra coisa. Então, a minha volta é muito mais difícil. Sim, E eu tenho 200 famílias para sustentar. sim. Então, Eu acho que isso que pesa mais, sabia? é... Porque agora não adianta você chegar e falar assim: quer saber? Vou vender tudo, vou morar nos Estados Unidos ou vou para a Europa e acabou. Hoje, você não tem essa opção. Se você está num propósito, você sabe que se você parar para pensar em relação a isso, você não pode abandonar 200 pessoas. E o que eles vão fazer da vida deles hoje? Então, é muito Obrigação louco. moral. É muito louco, porque agora você não é apenas um empresário empreendedor, você é uma pessoa que tá no seu propósito que envolve várias pessoas. Então, hoje você não tem essa opção. Verdade. Vou vender tudo. Você nem tinha parado para pensar sobre isso. Agora que você já... Então, assim, eu chego aqui, tem Daria pra parar de 200 trabalhar. pessoas. Daria para parar de Se alguém trabalhar. fala assim, ô Ângelo, vou comprar a sua empresa, quanto que você quer? Você não tem essa opção. Se você tiver no propósito, você não vai largar tudo. Até porque você pode até falar assim, quer saber? Ah, eu quero aí 10 milhões, 20 milhões, enfim, não sei o valor exato. Mas não adianta você ter 20 milhões, tá lá nos Estados Unidos ou na Europa, ou na Europa, e as famílias? E o seu propósito? É. Então, não é o dinheiro Primeiro, na você não conta. sabe se a pessoa que vai comprar vai continuar o seu legado. Se você falar, não, vou simplesmente fechar, Sim. você está abandonando um barco que você prometeu que não tem como. abandonaria, entendeu? Então, assim, é isso que ainda eu ainda tento, né, respirar um pouco, mas quando algo foge, assim, de... Não só com eles também. Com eles, quando... Que nesses dias caiu a internet, ficou praticamente quase 6 horas sem internet aqui. Eu falei, cara... E aí? Eles dependem disso, Sim. entendeu? Não tem isso aí, é inestimável. Eles batem meta. Eles precisam ligar para um cliente, eles precisam bater meta deles. O sustento deles sai dessa ligação. E aí isso me deixa um pouco mais aí foge do seu ansioso. controle, Foge do né? meu controle. Mas aí eu vou trabalhando para fazer redundância. Pô, a internet caiu, então hoje, agora a gente tem 5 internet. Porque se uma cair, a outra funciona. Entendi. Por exemplo, hoje acabou a energia. Pô, agora eu vou ver se eu compro um no-break que segure a energia. Porque são coisas que acontecem no meu dia a dia, Sim. que aí eu falo, opa, então agora eu preciso melhorar. Porque se acaba a energia, eu perco o meu bate-papo com você? É o que o Pedro estava falando. Ele falou assim, eu falei, não, daqui a pouco eu já volto e a gente já... Ele falou assim, é porque você é tranquila. Porque se fosse outra pessoa, eu falava, vamos remarcar aí. Mas é porque é o que eu te falo, tem um propósito aqui. Sim. Não foi à toa que me chamaram, que a equipe me chamou e eu não tô aqui à toa. Não. Tô aqui por algum propósito, por alguma coisa. Eu me acredito questionei muito uma nisso. vez, porque a gente é muito imediatista. Uhum. Então, quando eu criei o podcast, a frase que eu falei na minha vida foi, cara, eu vou fazer o podcast porque eu quero levar para as pessoas que querem empreender e não sabem como. Quem está lá no seu primeiro emprego, não sabe como fazer, o que fazer. E eu sempre falei essa frase, se eu atingir uma pessoa, eu já fiz o meu trabalho. Sim. Só que a gente é imediatista, aí às vezes não dá audiência, às vezes, sabe, pega um pouco aqui, pega um pouco ali. E aí teve um dia que eu me questionei. Eu me questionei e falei, puta, e agora? Continuo, não continuo?
não há necessidade de ficar aqui. E aí eu fui fazer o caminho da fé lá pela Dutra, fui até Aparecida andando. E normal, fui, né? Aí um cara chegou, e assim, nós estávamos num grupo de 15 pessoas. E, eu assim, fazendo minhas orações no decorrer. No último dia, um cara que eu não falei nenhuma vez, ele falou assim, Ângelo, você tem um podcast? Eu falei, tenho. Ele falou, pois bem, mano, a primeira entrevista que você fez, cara, eu tava quase quebrando e aquela entrevista foi que me deu ânimo para continuar. Eita, tô até arrepiada. É propósito. Você Tá entende? entendendo? Então, Não, assim, pra gente não estar aqui hoje, alguém vai ouvir. Sim, que não seja é 1000, só que seja 1, que seja 2, alguém vai ouvir. microfone, uma câmera, tem toda uma equipe por... Às vezes é uma pessoa da sua equipe que precisava ouvir alguma coisa que... Ah, peraí. Oxe, calma aí. O que essa menina tá falando que não é dinheiro, que não é financeiro, que não é... Ela tá falando que é primeiro Deus? Será que eu tô meio perdido? Será que eu não tô focando essa área aí? Às vezes até o apresentador. Focou, né? Porque assim, Sim, é um tudo tem um bate-papo que a gente propósito. nunca sabe a palavra como vai tocar. Sim. Às vezes uma palavra, de repente eu falo, essa palavra te gera um gatilho que te deixa mal pra caramba. Ou te deixa muito bem, ou resolve um Sim. grande problema na sua vida. Então, tudo realmente, acho que nada acontece se não for por acaso. Sim. A gente tem mais uma pergunta do Fala Empreendedor, vamos lá? O povo quer saber. Solta aí. Agora eu estou aqui com a Risa e ela quer tirar uma dúvida com você, doutora. Boa tarde. Qual o segredo para uma clínica continuar em crescimento hoje em dia? Muito amor, povo. muita fé em Deus. Primeiro, Deus. Atenda todos os meus colegas de profissão. Atenda todos os seus pacientes como você gostaria de ser atendido. Aonde que é a câmera? Aqui, ó. Aqui. Então, atenda os seus pacientes como você gostaria de ser atendido, como você atenderia seu pai, a sua mãe, a sua família. Esse é o diferencial. E ama o que você faz. Lá na sua clínica, né? Que dica que você dá para aumentar a produtividade? Você estipula metas mensais? Você tem alguma coisa assim que você fala, gente, esse mês agora vamos ter que faturar 10 milhões. Se eu te falar, Viu, né, papai? você vai ficar doido. Ah, Você vai ficar doido comigo. Se eu te falar que eu não tenho... Quer dizer, é assim, ó. A Conce é meu RH, né? E quando ela entrou lá na minha empresa, ela falou assim, cadê o... Como que eu falo? Você que tem a sua empresa. O relatório do mês. Relatório, fechamento. Cadê? Aí você vai ficar doido comigo, que eu falo... Eu não sei exato... Eu tenho a tabelinha, eu tenho o relatório. Mas eu não pego... Que eu não quero saber, tipo assim, é importante, igual eu te falo, Mulher. não importa pra mim o quanto que eu tô ganhando, o quanto tem na minha conta, o importante é eu chegar lá, transformar vidas, transformar famílias, eles ir embora, doutora, eu não sorri, eu voltei a sorrir, doutora, você devolveu meu sorriso, doutora, você devolveu minha autoestima, doutora, agora eu consigo comer. E é muito louco, porque ela faz, aí ela entrou, né, como se a mãe do Pedro. E aí, teve uma época que eu falo, meu Deus, mas parece que nada funciona. Você não tem ninguém para me indicar? Ele falou, minha mãe, ela tem 40 anos de RH. Eu falei, é ela. Ela trabalha na minha clínica e ela faz toda a tabelinha, tudo bonitinho. Ela, que dia que você vai querer saber quanto que você fatura por mês? Quanto que você gasta? Calma, deixa aí. Importante eu vim trabalhar. Eu sei que tá tudo... Claro que se não tivesse, ela ia te alertar. Opa, Sim. tira o pé. Opa, precisamos mudar alguma Você coisa. tá gastando mais. Não, mas eu não faço controle mensal de quanto que eu faturo na minha empresa. Porque isso é uma consequência. O que eu mais amo é estar lá e trabalhar. Doida, cara. Doida. Muito bom, muito bom, muito bom. É bacana ser assim. Sim. É doido, mas assim, eu amo o que eu faço. Porque eu sou muito perfeccionista, eu gosto das coisas. Então, se eu começar a fazer isso, que é o certo, né? Se eu ter o controle da minha empresa, vamos supor, um mês faturou 600 mil, outro mês faturou 1 milhão. Oxi, cadê esses 400 mil que não entrou nesse mês? Eu vou ficar doida. Então, tá tudo girando, tá tudo funcionando, tem paciente, tem transformação, a equipe tá redonda. É isso. Você falou assim que você começou na odontologia, né? Para você atender
todos os tipos de pessoas, classes. E por quê? Por quê? Porque na época eu não tinha condição de fazer um clareamento. Minha família não tinha. O clareamento era R$ 1.000 quando eu tinha 16, há 14 anos atrás. Então, 16 anos. Quem não quer fazer um clareamento? E era R$ 1.000 na época um clareamento. Então, eu falei, não, peraí. Já que eu vou começar a fazer odonto, tanto é que eu fiz essa promoção aí quando eu iniciei de limpeza e 6 sessões de clareamento por R$ 500. E você podia parcelar em 3 vezes, em quantas vezes você quiser. Não importa como que você ia pagar. O importante é que você vai fazer a limpeza e o clareamento para todas as pessoas que não tinham essa acessibilidade. Eu tornei acessível passando comigo. Uau. A gente tem mais um VT, então, dos seus procedimentos, antes e depois. Solta aí, galera. É sobre isso, é sobre transformação. Não é o que eu volto a falar, gente. Não é o dinheiro. Se você tá focado em quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro, não. Escolha algo que você ama. Olha, ele coçando a cabeça, tipo, Tô aqui, meu Deus. Aqui. Escolha algo que você ama, que o dinheiro vai ser uma consequência na sua vida. Não, mas eu concordo muito com você. Assim, o que você fala, trabalhar por amor, não tem coisa melhor. Por isso que eu falo que a pessoa pode escolher a profissão que ela quiser, desde que ela trabalhe com paixão, que aquilo dê um negócio nela, que ela vai conseguir sucesso. Sim, não importa, porque... não, eu quero ser uma doutora. Não, isso daí nunca foi o meu sonho, eu ser doutora. Mas tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre fiz muito certo. Você acha que a demanda que está aumentando por harmonização facial, por lentes, é uma cobrança mais pela questão da mídia, das redes sociais, das pessoas que querem ficar muito parecidas ou não? Essa questão estética. É meio que uma modinha, eu acho. É. Mas eu, assim... agora é lente. Todo mundo quer fazer lente. Só que muitos profissionais não são capacitados para fazer lente. Então, por exemplo, aí volto a falar sobre a minha clínica. Hoje, a minha clínica tem 10 salas com 10 especialistas em cada sala. Então, uma sala o doutor é especialista em cirurgia, outra sala o doutor é especialista em resina, a outra sala o doutor é... Não é os meus amigos de profissão, meus amores. Por favor, não é, você não está recém-formado e vai querer fazer tudo, aí não faz direito e... se especializa numa área e vai nela. Acaba jogando a carreira fora logo de princípio, né? E acaba... A saúde do paciente, gente. Meus pacientes, tem que ter um atendimento perfeito. Quem te deu esse insight de você falar, cara, não, vou trazer especialista de todas as especialidades aqui, porque, como eu disse, você saiu lá, não foi colocada no mundo, e aí, bora. Foi Quem te assim. deu essa... Eu não cara, é tinha isso outra que tem que opção, fazer. porque- Quem te ensinou? Quem te deu essa... A vida, a raça. vida. Porque Os erros, acertos? na verdade, assim, eu atendia, eu fazia clareamento, eu fazia limpeza, aí eu me especializei em bichectomia, em preenchimento e botox, e aí eu fui saindo, aí eu comecei a sair dessa parte de limpeza, clareamento, eu deleguei para uma pessoa que trabalhava comigo e fui nessa parte de harmonização. Só que, foi tão, assim, doído para mim parar de atender os meus pacientes, porque eu gostava de atender todos, só que aí, como eu já tinha muitos pacientes, aí para você marcar um horário comigo, só daqui 3 meses, eu falei, não, peraí, eu tenho muitos pacientes, então eu só preciso de uma equipe para esses pacientes. Eu vou escolher dedo a minha equipe. Resina, quem faz o mais top que faz resina? Esse aqui. Eu falei, então eu vou trazer esse. Quem é um cara top que faz porcelana? Aí eu fui trazendo os especialistas para eu ficar com a minha consciência tranquila de, tipo, não sou eu que estou fazendo, é o melhor do que eu. Isso é bacana. Eu não tenho como me especializar em todas as áreas. Então, pode ter certeza. Aí, às vezes, as pessoas, não, mas eu quero passar com a doutora Gabriela. Gente, todos que estão na minha clínica são melhores do que eu.
eu falo. Perfeito. Não tem problema nenhum em Eu falar tenho isso. pessoas aqui na empresa aqui também que conhecem o meu produto mais do que eu. Uhum. E eu acho isso excepcional, porque mostrou que eu não tenho nem o ego. Eu estou buscando o melhor para o cliente. Sim, Eu não estou buscando, tem que ser a minha ideia. Não, tem que ser a melhor ideia. sim, né? exatamente. Então, assim, se você prefere passar com um especialista ou passar comigo porque eu sou referência na odontologia? Eu te respondo, você vai passar com um especialista que é melhor do que eu. E é esse atendimento que eu vou te dar. Você já atendeu na sua Toguro, MC Dedé, o sósia do Thomas Shelby? E aí, como que é? Põe a foto aí pra gente dar uma olhada. Pior que parece mesmo, hein, cara? Parece. E agora que tá, esse é resultado antes, depois, imediato. Ah, posso te mostrar? Claro. Eu fiz Mas como que é pra você receber esses famosos na sua clínica? todos Como que é pra você? são atendidos iguais os meus pacientes normais. Todos. Não tenho diferença de atendimento. Uau. Todos. Sobe o VT. Temos um VT. Esse, ó, paciente cuidado, nós aqui fazendo esse planejamento, Não né? tem. Ó, Laboratório, tecnologia, tecnologia. laboratório de testes conosco. Isso. Só que nada da minha fotinha. Tá ansioso? Eu também. Eu só vim trabalhar para ver seu resultado. É eu? Caramba! Vai contar? É, família. Sorriso de rico. Boca de rico. Deve ser assim. Eu quero te mostrar o antes e depois do aqui, ó, do Thomas Cadê? Shelby. Deixa que eu dar uma fiz. olhada. Enquanto isso, quanto tempo você demorou? Foca aí. Dá um zoom aqui. Nossa. Pega Olha aqui, gente. agora que desinchou. Quando você começou a perceber que você começou a ter retorno financeiro? Agora falando da parte financeira. Tudo bem. Eu sei que Tá você não bom. pode falar da parte financeira, mas eu preciso te perguntar da parte financeira. Quando foi que você falou, puta, cara, tô começando a... Aí. É igual eu te falei, quando eu peguei a minha primeira sala, que eu tinha que pagar R$1.000. Não fala essa parte. Eu tô falando a parte que você fala, puta, agora eu tô ganhando dinheiro. Qual foi a parte que você... Quando eu tô ganhando dinheiro. Que ali, beleza. Quando eu Não que você não tava ganhando. Tá. Pelo amor de Deus, gente, não me cancelem porque eu falei isso, não. Entendeu? Dinheiro é dinheiro. Eu tô falando quando você começou... Quando eu aumentei minha equipe. Porque aí, o que acontece? Aí volta aquilo. Tem gente que tem medo e receio. Eu sempre tive medo e receio de aumentar minha equipe. Não, ninguém faz igual eu faço. Só que eu falei, não, peraí, eu preciso achar... Eu parei para pensar, eu falei, eu preciso ter especialistas que eu só vou deixar se for melhor que eu. Se não for melhor que eu, não vai entrar aqui, não. Então, quando eu comecei porque uma sala só trabalhando é diferente de a minha segunda clínica, 6. Uma sala só trabalhando é diferente de 10, 12. Então, imagina um atendimento por dia, uma pessoa trabalhando, só eu trabalhando, eu atendia uns 10 pacientes por dia. Agora eu atendo 10 por horário. Você passa nas salas. Sim. Então, assim, agora minha clínica são 10 por horário, 10 por horário, 10 por horário, 10 por horário. Tem que dar aula, Coisa mulher. linda, ó. Tem que dar aula. Tem que dar aula, tem que ensinar o povo aí, cara. Lindo! Aí eu tô aqui no escritório, aqui, ó, fazendo as contabilidades, não sei o quê, daqui a pouco as 10 Por isso que salas ela não quer saber do lotadas, dinheiro, coisa ela precisa nem linda. contar o dinheiro. O dinheiro tá indo ali, ó, só como que é? As bênçãos correndo atrás de mim. é o que eu te Amém, falei. amém. Eu tô aqui, ó, fazendo uma coisa, fazendo outra, financeiro, e as 10 salas, coisa linda. Eu falei, tá que coisa linda, olha. Mas é gostoso você chegar na empresa, chegar no seu ambiente de trabalho e olhar e falar assim, nossa, que resultado de uma vida de trabalho, o né? que você me mostrou quando eu cheguei. Então, Ter orgulho, né? empresa linda, tudo bonitinho aqui, ó, propósito, todo mundo trabalhando, todo mundo focado, todo mundo...
Isso não tem preço. Põe aí o VT do Fala Empreendedor. Tem mais uma pergunta do povo. Bastante. Agora eu estou aqui com o Joalisson, ele tem uma dúvida para vocês responderem aí no estúdio. Olá, a minha dúvida é o seguinte, hoje em dia a odontologia está voltada mais para a saúde ou para a estética? Mulher, é o povo que perguntou, Tá não fui bom, eu, tá bom? Eu vou responder. Hoje em dia, as pessoas querem mais fazer a parte estética do que parte clínica. Mas, como eu falei, a gente tem um padrão. Mais um pouquinho pra frente. A gente tem um padrão. Você faz a avaliação clínica, estética e cirúrgica. E eu só te libero de você fazer a parte estética se você fizer a parte clínica. Porque não adianta... Tem profissionais que você vai Não dá pra ir... você colocar uma lente com o dente cheio de cárie. Tem. Tem profissional que faz isso. É isso que me mata. Ah, a pessoa vai lá com 10 restaurações, uma limpeza para fazer. Ó, o Ângelo. Doutora, eu quero colocar lente. Tá bom. Ó, você tem 10 restaurações, a limpeza, depois que você fizer a parte clínica, você faz a parte estética. Ah, não, doutora, eu não quero. Então, eu não vou pôr. Você não precisa nem fazer comigo a parte clínica, mas eu só mexo na sua boca na parte estética se a clínica estiver ok. Porque tem profissional que não faz nem limpeza antes de pôr resina, entendeu? Antes de pôr porcelana. Aí não dá. Como que você lida com algumas situações inesperadas que pode acontecer? Se acontece hoje ou Tipo não o quê? mais. Às vezes um procedimento que não deu muito certo. Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Minha mãe foi fazer um implante e não deu certo, né? E como você lida com alguma coisa que pode eventualidade dar? Ou a lente a pessoa não gostou, ou algo que possa, por algum motivo, não ter dado certo. Vamos lá. Primeiro, especialista. Segundo, melhor material. Então, assim, só de eu ter o especialista, de eu usar só material de primeira, aí caso isso aconteça, eu não tenho problema, eu não sou Deus, eu não sou perfeita, eu não tenho problema nenhum em falar, Ângelo, como é o nome da sua mãe? Carmen. Carmen, olá Carmen, tudo bem? Ó, Carmen, você realizou o procedimento de implante aqui na clínica com o especialista, com o melhor material que existe e infelizmente não deu certo, aconteceu uma intercorrência, ou porque também não tem a questão só do especialista, só do melhor material, tem a questão do organismo, da reação de cada pessoa. Sim. Então, ó, agora a gente aguarda, não deu certo o implante ou rejeitou, enfim, vamos aguardar o tempo e vamos tentar de novo. Assim, não vou Ser mais verdadeiro fazer, com o não vou. paciente, Sim, né? com certeza. Transparência é tudo. Perfeito. Tem uma brincadeira aqui que é fato ou fake. Você responde pra mim? Vamos lá? Olha ele me colocando em situações constrangedoras. Imagina. Lentes de contato dentais podem causar mau hálito? Fato ou fake? Fake, se a pessoa não escova os dentes, pode. Agora, se ele colocou a lente, ele segue as orientações, não tem como. Então a melhor resposta seria fake E fato. e fato se você não escovar os dentes. Não é a lente que vai te dar mau hálito, é a escova. Tá? Não é a lente, é a sua. Ou a os seus falta dela, cuidados. né? Ou a falta não é dela. A lente, são os seus cuidados. Usar carvão ativado para clareamento dental pode ser mais prejudicial do que benéfico. Fato ou fake? Que carvão, gente, pelo amor de Deus. Isso existe. me mata. Tipo, não. Nem vou responder essa. Não? Ai, que nervoso. Ai, as pastas clareadoras com carvão que vai. Gente, imagina. Agora só parar pra pensar. Imagina um carvão no seu dente. Se o carvão, a corrosão, o carvão ele é corrosivo. Imagina. Não. De não onde dá. que aparece um doente pra falar essas coisas, cara? É o mesmo que lança bebê reborn aí, né, pro povo aí, né? Ah, falei, gente, eu não consigo, desculpa. Mas é o que eu falar desse assunto que tá em alta, né? Fala. Assim, gente. Ele dá um desespero. É moda. Tipo assim, é uma moda que não faz sentido. Não tem. Não, pode Uma falar? moda que não faz sentido e não tem propósito. A pessoa que. Porque assim, o meu sonho é ter filho. Aí a pessoa tenta ter filho e não consegue, ela não tem fé em Deus e não tem fé também
primeiro, fé em Deus. Quando você crê em Deus, tudo é possível. Então, você ter fé em Deus e ir atrás dos especialistas para isso, lógico que não. Ficou mais fácil eu pegar um bebezinho aqui e ficar louca. Não, mas é... Ai, vou levar no médico um boneco. Gente, pelo amor de Deus, vai no psiquiatra, porque você tá ficando louca. Ai, Deus. Olha, Desculpa, pela longevidade do meu podcast, eu não posso falar algumas coisas. Mas eu vi uma Ai, frase... você deixa eu falar. Então, corta esse Eu vi uma frase esses dias que foi perfeita. Deixa esse povo ter bebê reborn. Porque imagina se tivesse filho. Você entendeu? É verdade. Entendeu? É melhor assim. É. Bom, vamos sair da polêmica, né? Melhor. Escovar os dentes logo após as refeições faz mal. Fato ou fake? Tem um tempo de... Você tem que aguardar pelo menos uns 20 minutinhos para poder escovar os dentes. Então é fato. É fato. Por quê? Por quê? Eita! Deixa eu ver se eu lembro. Faz tempo que eu não atendo dente. Porque, na verdade, assim, quando você ingere algum alimento, a sua saliva, ela muda o pH durante essa refeição, durante essa alimentação. E aí você ingeriu o alimento, terminou, aí volta a sua saliva, começa a voltar a produzir biofilmes, para poder voltar o seu pH, para aí sim você escovar os dentes. Então, tem que esperar um tempinho aí, para você poder escovar. Clareamento dental deixa os dentes sensíveis. Fato ou fake? Depende da pessoa, depende da sensibilidade de cada paciente de forma individual. Uau! Como que você... Você praticamente respondeu, mas eu tenho aqui a pergunta que preciso fazer. Como que você cria uma relação duradoura com seus pacientes? No seu caso, com seus pacientes, clientes? Como eu crio uma relação duradoura? Fazendo o meu protocolo, né? O protocolo da clínica. Desde o atendimento do valet, você é bem atendido, você é bem recebido. Na minha recepção, minha equipe é simpática, minha equipe é competente, minha equipe tem um atendimento humanizado. Na hora da cobrança, aval também, porque até quem cuida dessa parte financeira, assim, é meio constrangedor, Sim. né, na hora do pagamento. Os profissionais, na hora do atendimento, se você está fazendo algo, vamos supor, você está há 3 anos sem ir no dentista, a gente vai puxar a sua orelhinha mais de forma mais... Não pode, ó, tá vendo? Por conta de você estar assim, por causa disso. Então, a partir de agora, você vai fazer tudo e você segue as recomendações de vir fazer a sua manutenção, o seu controle de 6 em 6 meses. Depois que todos os meus pacientes são atendidos, todos os dias, então vamos supor, eu tive, 100 pacientes em um dia. No dia seguinte, a Jéssica manda mensagem para todos os pacientes. Olá, Ângelo, tudo bem? Verificamos que você veio até a clínica da doutora Gabriela Faustino ontem. E a doutora Gabriela gostaria de saber como foi o atendimento desde o WhatsApp até o momento final da consulta. E aí, como eu não estou nas salas 24 horas, eu vejo todos os feedbacks. Eu tenho um grupo de feedback que eu vejo tudo. Aí, se acontecer alguma coisa, o paciente geralmente fala, mas graças a Deus, só feedback positivo. Uau! Você faz um pós-venda maravilhoso. É nítido isso. É por isso que você acaba respondendo que você não se preocupa tanto com a parte financeira. Porque o seu trabalho ele é tão bom, ele segue uma trilogia... É perfeita. Sabe? Que você fala assim, cara, vai entrar, não tem como não entrar. Não tem como, não. É perfeito. Quando você faz o que você ama, não tem como você não prosperar. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer uma manutenção de lente? A cada 3 a 6 meses. Tem pacientes que têm uma predisposição de cálculo e tártaro, mas uma saliva, um pH assim, que precisa vir de 3 em 3 meses, assim, no máximo de 6 em 6, de 3 a 6. Ô, técnica, vocês têm uma pergunta aí, né, que vocês falaram? Cadê? Solta aí, ó, levanta a mão. Isso, lá, maravilhoso isso, né? A técnica nossa participa com a gente, ó. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Eu queria fazer uma pergunta, porque meus avós são formados em odontologia também. Que Eu legal. queria saber se mudou muito da época deles, quando eles se formaram, para hoje em dia. Se são totalmente outras técnicas, se tá tudo diferente. Que nem o Ângelo mesmo falou, se hoje é mais pela estética. Eu queria saber isso, por favor. Com certeza. Antigamente não tinha estética. Antigamente nem anestesiava. Na época, assim, bem antiga mesmo, vamos supor, você tá com um dente, porque como que dá um canal? Então, tem o dente, aí
A cárie vai no esmalte, na dentina, até chegar na polpa. Chegou na polpa, tem que fazer canal. Então, na época que tinha essa lesão de cárie na polpa, que tinha que tratar canal, não existia, era muito difícil, assim, não tinha muito especialistas em tratamentos endodônticos. Então, arranca o dente, acabou. Hoje, não. Hoje, assim, que é algo que eu zelo e preservo muito, você não arranca dente da minha clínica. Chegou uma paciente lá e ela tava com um dente que ela tava com muita dor, e aí para fazer canal, era um molar, o canal era 1.000 e a extração era 500. Ela falou, não, eu vou fazer extração, que é 500. Eu falei, não, não tem problema, você pode acertar o valor da extração, mas você vai fazer o canal. Eu não vou deixar você arrancar o dente, você não dá para tratar o canal. Salvar não, o doutora, dente. mas a minha condição hoje é os 500. Eu falei, tá tudo bem. Você vai fazer o canal e você paga os 500 e tá tudo certo. Só que o seu dente, você não vai arrancar. Não é Fidelizou o cliente, ou o paciente. Sim. Fidelizou. A pessoa, na verdade, a partir de agora, ela vai estar com você pro resto da vida. Aí eu saio da sala e falo, agora ela é minha e a família dela inteira, pra sempre. E é natural. Porque ela entendeu que eu não tô ali pelo dinheiro, ela entendeu que eu tô ali porque eu preservo a saúde e a vida dela. Temos um VT? Solta aí. Faz essa divisão de um lado, de outro, e também esse redondinho na parte de cima. E isso faz total diferença, gente. Igual os nossos dentes natural mesmo, tá? Feito isso, tá pronto, gente. Pronto. Eu gosto de apertar um pouquinho na parte de baixo para ficar uma divisãozinha, sabe? Mas esse é detalhe, você vai aprender com o tempo. Beleza, pronto. Pega uma água gelada, que ela vai ficar branca, né? Com água gelada. Ou então a diquinha do café. Boceja aí com café, mulher, porque vai ficar na cor natural do seu dente. Assim, ó que maravilha. Não. No TikTok estão ensinando a aplicar resina em casa. As pessoas, hoje em dia, você percebe que a internet, o nível que as pessoas estão, e aí a pessoa vai lá e aplica um negócio desse. Nem precisa falar, gente, pelo amor de Deus. Ai, Senhor, temos mais um VT do... Quando eu fico nervosa, eu só respiro, então... Quais são os perigos que você acha que isso pode levar? Não, ela não é especialista, então não tem o porquê ela... Se ela faz esse procedimento aí mal feito, tem a questão da gengiva, ela pode até perder. Porque, assim, não é só o dente, envolve várias coisas. Então, vamos supor, se você não tem desde uma higienização... Vamos supor, ela colocou esse provisório aí, não sei o que ela colocou na boca dela. E aí, querendo ou não, ela não tá bem adaptada na gengiva dela. Então, vai começar uma gengivite, inflamação da gengiva. Se não tratado, uma periodontite, inflamação da gengiva com a perda óssea, até perder estrutura dentária. Menina, compra uma bebê reborn, pelo amor de Deus. Melhor, você não usou a sua saúde e pelo menos fica aí, ó. Ou faz odonto, se você quer ser dentista, vai fazer odonto, vai estudar. Hoje eu tô com esse negócio da bebê reborn aí, viu, gente? Temos mais um VT do Fala Empreendedor. Solta aí, pessoal. Oi, doutora, eu tô aqui com o Igor, que tem uma dúvida pra você responder aí no estúdio. Oi, doutora, boa tarde, tudo bem? Eu queria saber qual hábito diário pode prejudicar os dentes? Qual hábito diário pode prejudicar os dentes? Não escovar. A falta do hábito. A falta do hábito. Então, acordou, escova os dentes, passa fio dental, aquele bochechinho. Se alimentou, espera 30 minutinhos, escova os dentes, por favor, e usem fio dental. Eu vi aí nas suas redes sociais, você lançou um gloss, né, agora? Sim, eu trouxe. Inclusive, eu trouxe um presentinho, um mimo para você e para Esther? Para Esther, porque... Ô, Esther, vem aqui pegar. Esther, me perdoa. Vem eu demorei aqui. muito. É que eu não sabia quantos eram da equipe, por isso que eu não... Mas... Aqui, gente, ó. Aqui. Mas, Esther, me perdoa. Eu prometo que a escova eu vou usar, o fio dental eu vou usar, mas o gloss eu não vou usar.
Tô brincando. Obrigada. Desculpa a demora no WhatsApp. Imagina. Mas deu Aparece certo. aí na câmera, dá um Tá oi. perdoando? Aí. Ela é um amor. Ela me mandava mensagem todo dia. E eu, meu Deus, eu preciso de um tempo pra ir nesse podcast. Que bom, Bria. Parabéns, viu, Esther? E, ó, minha escova tem meu nome, viu? Aquela parte que você ia pra rua, eu vou rever. Minha escova tem meu nome, ó. Toda vez que você for escovar os dentes, você vai lembrar de mim. E vou mesmo. Muito obrigado. E eu adoro fio dental. É, fita melhor. Tem que passar, tem que... Então, fala um pouquinho sobre esse gloss. Deixa eu deixar aqui a vista. Bom, na verdade, eu não tenho só o gloss, eu tenho perfume também. É que esgotou o estoque, eu não consegui trazer pra vocês. Mas, assim, quando eu gosto de mimar os meus pacientes, então todos os pacientes que faz o protocolo de limpeza ganham um kit personalizado de higienização depois. Então, o paciente que faz o preenchimento labial, na verdade, eu adquiri esse gloss para todas as pacientes que fizerem o preenchimento labial, ela ganhar o gloss como um mimo. E aí, eu sou vendedora, marqueteira, blogueira também. Não se preocupa com o dinheiro, hein? É uma consequência. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer igual a Virgínia. Eu vou aqui, ó, todo dia. Gente, gloss doutora Gabriela Faustino. Ó, possui ácido hialurônico. Vou deixar a com partir de razão. agora. Vou deixar aqui a sua sacola para estar todos os dias em todos os nossos programas. Ah! Gostei! E aí foi nisso. Eu adquiri para mimar as pacientes que fazem preenchimento labial. Eu falei, quer saber? Vou começar a divulgar. Então, além de mimar os pacientes, se tornou uma venda. Maravilha. Aí todos os dias eu tenho E a pessoa que quer ter o seu gloss, aonde acha? no WhatsApp da clínica, no Instagram da clínica. Tá vendo? Já tô, né? Já, olha, Por favor, já né? tá Vamos fazendo colocar- marketing. Sim. Aqui o tempo todo. Vou colocar aqui. Que bacana. E aí, pra você ver, virou assim, é natural. É muito natural. Então, eu chego Dá na pra ver que é clínica, mesmo. eu chego lá, atenção, quem quer o gloss, o melhor gloss da vida, passa o gloss. Tem o meu perfume também. E o meu perfume é a inspiração do Baccarat. Não sei se você já ouviu falar. Não. Baccarat, aquele perfume. Baccarat Rouge? É. Ah, tá. Então, Não é que eu sabia não, tá? É que a técnica foi rápida aqui. sério? O Leandro, nós temos o Leandro lá, que ele é uma máquina Aham. de pensamento ali, ó. Se você perguntar alguma coisa, do nada ele Tá sabe. ligado? Então, eu fui pra Europa, com 28 anos eu fui pra Europa, nunca quis viajar, porque eu quis focar no trabalho, enfim. Aí minha amiga arquiteta Lari, vamos pra Europa, 11 dias lá, Paris, Veneza, Florença, Milão e Itália. Eu, nossa, 11 dias? Se eu programar tudo bonitinho, eu acho que eu consigo ir. Aí, uns 3 meses antes, eu programei tudo, passei tudo pra equipe, fui em paz e deu tudo certo. E aí, chegando lá, eu sempre tive os perfumes convencionais aqui, né? Do Brasil Libre, enfim, os perfumes mais brasileiros. E aí, chegando lá, essa minha amiga arquiteta, a Lari, ela falou, amiga, você precisa conhecer perfume de nicho. E eu, como assim perfume de nicho? Ela, perfume de nicho, aqui não vende no Brasil, assim, vende só em alguns lugares específicos. Olha esse aqui, ó, Baccarat Rouge. Na hora que eu falei, nossa, que delícia. Mas, assim, um perfume que aqui, um perfume bom, você vai pagar uns R$700. Um Libre, quanto é o Libre, mais ou menos? 900. Os 900. O Baccarat é 4.000. E aí, na época, era 200 e poucos euros. 300 euros, não lembro. E aí eu falei, você é louca? 300 euros? Eu vou lá na Zara lá e gasto um monte. Porque eu não tinha esse negócio de perfume. E ela é louca por perfume. Tem gente que tem isso, né? Que gosta de perfume. Eu tenho uns amigos que... assim, pilhas de... Só que aí, o que acontece? Quando você prova o ótimo, você não quer mais o bom. Aí eu comecei a comprar só isso daí. E aí foi uma pessoa lá na minha clínica falou, doutora, por que você não lança a sua marca? Eu falei assim, eu quero esse perfume. Você faz? Ele, faço. Eu falei, então você faz
você me manda... Aí eu criei do zero, né? Falei, então você faz e me dá. Aí eu compro de você, eu vou sentir, eu vou ver se é isso mesmo. E aí eu fiquei provando, assim, eu comprei uns 3 e eu vi que realmente era a mesma essência. Eu falei, tá bom, agora vamos pro frasco. Eu quero um frasco assim, assim, assim. E aí lancei. Aí é o Baccarat. E outra, R$187. Um perfume. É Um que isso você pagaria que eu 4 falo. e você conseguiu a R$180. É aquilo que a gente traz. Tipo assim, o rico usa o Baccarat. Mas e quem não tem condição de pagar gosta 4 do mil? cheiro, né? Eu dou essa acessibilidade. Entendeu? Parabéns. Todo mundo tem que provar. Não é assim. Não pode ser. O mundo, eu sei que o mundo é injusto, mas eu tô aqui para meio que contrariar um E pouquinho levar o para as sistema. pessoas que a gente está fazendo aqui. Se ela quiser se tornar uma dentista, uma pessoa de sucesso, ouve sua história aqui Sim. também. Também vai conseguir. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, por favor. Juntos somos mais fortes. É isso aí. Empresária, dentista, quais são os projetos futuros? Nossa! Que pergunta. Porque a mulher é 1001 funções de Na verdade, trabalho, empreendedorismo e cosmético e... Tem projetos, acontece não tem? tudo natural na minha vida. Mas eu acho alguma assim. coisa aqui bate, tipo, o que eu vou fazer esse ano? O que eu vou fazer o ano que vem? Eu acho que hoje, assim, o que acrescentaria na minha vida que eu iria ser mais feliz é um varão, um homem de Deus. Tá faltando um varão, um homem de Deus. Se for vaso quebrado, eu não quero. E construir a minha família. Eu acho que hoje o que falta na minha vida é isso. Não que... Porque eu acredito no tempo de Deus. Então, se for pra... E hoje eu tô muito focada, assim... Antes de uma pessoa entrar na minha vida, eu já quero investigar a vida todinha. Então, tipo... Deixa eu ver. Quantos anos? Tem filhos? Então... Mas, assim, profissionalmente falando, é continuar as minhas empresas. Eu tenho uma clínica no Tatuapé e uma em São Caetano. Eu acho que eu não abriria outra clínica porque eu gosto de estar presente, sabe? Não sei. E aí você não estaria tão presente e não estaria ali Isso no é dia a algo que dia, né? eu ainda não... Eu ainda não consegui destravar em relação a... Vou montar várias unidades e... Franquear. Não. Teve uma época na minha clínica... Parecia, não sei, foi muito louco. Foram 3, na época que eu finalizava a avaliação, foram 3 homens lá. Eu finalizei a avaliação e os 3, foi um na segunda, um na quarta e um na sexta. Doutora, quanto que você quer pra... Eu tenho uma clínica de odontologia, um era da Sorridentes, o outro era da Oral Clinic e o outro era uma clínica particular. Doutora, eu comprei essa franquia, não tá indo muito bem. Quanto que você quer para colocar seu nome na minha clínica? Eu vim aqui pessoalmente para saber como que é o seu atendimento. Eu gostei. Impecável. Quanto que você quer? Os 3. E aí? Falo, não é sobre valor. Eu não vou conseguir, tá? Se você falar para mim 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 10 milhões, não é sobre valor. O que eu construí 10 anos da minha vida, o meu nome, que eu faço tudo perfeito... Eu não vou vender o meu nome para você. O meu nome não tem preço, desculpa, não tá. Os meus produtos têm preço, agora o meu nome não tem preço. O que eu construir não tem preço. Então, eu não vou chegar num investidor e falar, me dá 5 milhões aí, você monta a clínica no meu nome e não tô nem aí. E literalmente é o seu nome que tá lá, né? É o meu nome. Então, hoje as pessoas... Eu acho que tem muito isso de... Hoje eu também tenho um público muito grande, porque você não vai em qualquer lugar. Hoje as pessoas, elas estão mais... elas estão pensando mais, selecionando... Os jovens, vou pôr resina sem fazer limpeza, ok. Mas o meu público, que é um público família, eles... Peraí, acho que as pessoas vão supor, você vai na minha clínica, se acontecer alguma coisa, você vai atrás de quem? Polícia ou de você, de da novo? doutora Gabriela. Aconteceu uma coisa na verdade. clínica da doutora Gabriela, então... É o seu nome. É o meu seu nome. Então, eu brinco, eu falo muito aqui para meus funcionários isso. Então, assim, acho que as pessoas hoje, elas procuram muito a minha clínica porque tem uma pessoa lá por trás disso. Se você vai numa clínica que tem um nome fantasia, quem que é o dono?
Se acontecer alguma coisa, quem que vai se Só vai lá no responsabilizar? McDonald's e é maltratado, ele vai falar do McDonald's inteiro. Ele não vai falar da loja, Não, do atendimento. Eu lá. não, é o meu nome. Então, Tem que é zelar mesmo. inegociável. Tem coisas que são inegociáveis. Princípios, valores e o meu nome. Entendeu? Então, se eu não... Eu sou 8, eu sou 80. Eu só vim aqui quando eu tava 80 para fazer esse podcast. Enquanto eu tava 8, eu não vou vir aqui e oferecer o mínimo. Eu não consigo ser assim. Então, por isso que às vezes eu até demorei um pouquinho. Mas é isso, é um nome. Quanto que vale seu nome que hoje? Nem você falou, né? Você sempre espera a resposta, o momento certo de fazer, a hora de ir. E o momento certo foi agora. Sim. Foi Entendeu? agora. Foi agora. Bom, como que você enxerga o futuro da odontologia? Como eu enxergo o futuro da odontologia? Porque lá atrás, por exemplo, é aquilo que falava, uma cárie arranca. Hoje já é totalmente diferente. Sim. Hoje tá, assim, avançadíssimo. Pro futuro, como que você acha que vai... Eu gostaria que a odontologia ela fosse primeiro saúde, para depois estética e cirúrgica. Então, o meu desejo, assim, ou o que eu enxergo como eu gostaria, era que os atendimentos fossem mais humanizados de primeiro a sua saúde, para depois a sua estética. Tem coisas que é inegociáveis, os meus princípios, os meus valores, o meu nome. Então, na minha clínica é inegociável você fazer a parte estética. Se você não fizer a parte clínica, você não faz a parte estética. O pessoal vai lá fazer um botox, aí faz um. Aí vai lá faz um preenchimento, faz outro. Chega um momento que você dá um limite para essa pessoa, ou a pessoa fala, não, quero mais, põe mais boca, Não. põe mais boca, põe mais boca. Você chega uma hora que você fala, chega, não ponho mais. Também sou eu que faço essa parte de harmonização, nós somos super conservadores. Então, se a harmonização facial é um conjunto de procedimentos, onde cada paciente tem a sua indicação de forma individual. Então, o que é para você não é para ele. Então, eu vou olhar para você e vou falar, o que eu faria em você? Eu faria isso, 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 por conta disso, disso, disso. Se você falar para mim assim, doutora, preenche aqui, preenche aqui, preenche aqui, preenche aqui, isso é uma harmonização facial. Eu falo, não, em você eu não faço isso, eu faria isso, isso, isso. E quando eles entendem que eu quero o bem deles, porque harmonização é o que eu falo para os meus pacientes. A harmonização é harmonizar para que o paciente não perca a essência e não deformar. Hoje você vê, bocona e não sei o quê, e daqui a pouco tá... Não. Esse exagero é uma carência, não é não? Porque você buscar uma estética legal, harmonizada... Porque a pessoa tá querendo perder a essência dela. Você entendeu? Eu não deixo ela perder a essência, eu rejuvenesço ela. Eu harmonizo ela. Mas os traços do rosto da pessoa, eu não deixo perder. Então, se eu olhar pra você, eu falo, eu te indicaria isso, isso, isso pra te rejuvenescer. Mas se você falar pra mim, Gabriela, eu quero 10 ml, eu quero quadradão, eu quero... Não. Sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer o que você quer e não o que não que eu indicaria como especialista, que é isso que muitos profissionais erram em fazer. Eles fazem o que o paciente quer e não é assim. Você tem que se posicionar profissionalmente falando e falar, o Ângelo, eu não faria isso em você. Não é pelo dinheiro, é pelo posicionamento profissional. Doutora, eu quero que você preencha isso, isso, isso. Não vou fazer isso em você porque não vai ficar legal. Cabe a você fazer em outro que aceite fazer isso. Só que aí, se você fizer, tá bom, eu não fiz em você, você foi lá no João lá e fez lá no João. Sabe o que vai acontecer? Você vai se olhar no espelho no dia seguinte, você vai perder sua identidade. Você não vai se reconhecer quando você se olhar no espelho. E aí, sabe o que você vai falar? Ô, doutor, o que você fez aqui no meu rosto? Meu rosto tá muito quadrado. As pessoas... Vai ter o que as pessoas vão falar do seu rosto. Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que vai odiar. Aí entra aquele fato de você perder a sua essência, perder a sua identidade, as pessoas vão criticar e você vai perder sua autoestima e vai falar que o profissional é ruim. Porque é mais fácil culpar o outro do que assumir que a gente queria aquilo, né? Não, então não é bem assim. Bom, a gente tá chegando ao final, mas eu tenho uma pergunta polêmica e tenho uma pergunta da técnica. A minha pergunta polêmica é o que você acha do PMMA? PMA. O PMMA era um preenchedor. Eu gosto, isso daí vai dar corte. O PMMA era um preenchedor muito usado antigamente, que hoje ele está proibido. Mas ainda tem clínicas usando. Se você quer ser preso,
Continua usando, meu amor, porque segue bonitinho, faz as coisas que... Hoje em dia tem tantos preenchedores muito bons. Você vai fazer o PMMA por quê? Você tá caçando assunto para ter um problema. Não tem porquê. Mata. Com certeza, porque o PMMA, ele não é reversível. Qual que é a diferença? Hoje em dia, os preenchedores, ele tem um prazo. Então, geralmente, os preenchimentos, ele dura de 9 a 12 meses, dependendo da marca, do fabricante, enfim. O PMMA, uma vez que você coloca, ele não reabsorve, ele fica lá no seu organismo. Então, aí fica lá. Então, amanhã depois você vai mudando o seu... E não tem muito o que fazer. E ele é mais pesadinho. Então, hoje em dia, pela vigilância, que eu saiba, tá proibido. Não sei se a vigilância mudou alguma coisa. Então, assim, gente, hoje em dia nós temos tantas tecnologias, produtos eficientes, e você vai voltar lá em 1900 e não sei quanto, usar um produto que está ilegal no mercado para você se queimar? Aí entra o inegociável, o meu nome, meus princípios e meus valores. Não. Já sabem, né? Corte aí, doutora. Tô brincando. Galera, vocês têm uma pergunta aí? Thiago. Manda. Ó o Thiagão aí. Cuidado, Thiago! Vamos lá. Vou tentar ser o mais breve aqui. Que é, deixa eu ler aqui. Aqui, ó. Como você vê a inteligência artificial no diagnóstico e planejamento odontológico? Hoje em dia nós temos essa tecnologia na clínica, né? Que é a tecnologia do escaneamento digital. Então, todos os pacientes que fazem a porcelana Emex, como que funciona? Você vai lá na clínica, a gente faz um escaneamento digital, o computador vai planejar de acordo com o seu rosto, o seu sorriso, o melhor formato, o melhor tamanho, a cor você escolhe. Mas a gente faz hoje em dia tudo digital. A odontologia, o digital é vida, né? Hoje em dia E tá vindo para ajudar, tecnologia né? A é vida. inteligência artificial também tá vindo para Mas, ajudar, né? mas que também não perca o profissionalismo. Então, o paciente vem, faz o escaneamento, o computador planeja, o paciente, aí vem o mockup, a gente coloca prova no paciente, aí também, não só o digital, mas eu venho e, deixa eu ver, tamanho, formato, isso aqui eu acho que pode mudar isso. Não só o computador, mas a nossa opinião profissional. Deixa eu ver o seu rosto. Não, acho que pode aumentar um pouquinho, acho que pode diminuir um pouquinho. Então, também tem que ter não só a tecnologia, mas também o posicionamento do profissional. Aí, aprovado, o computador vai, faz todas as porcelanas, volta e a gente faz a prova seco e instala. Uau. O digital é vida também. Tá ajudando. A gente tem uma homenagem para você, um VT aqui. Sério? Podemos colocar? Uhum. Solta aí, galera. Olá, galera. Olá, Gabi, minha irmã querida. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho de você. Essa missão é muito fácil, né? Falar um pouco sobre você, minha querida irmã, que desde os meus 4 anos, quando você chegou, eu não fui mais sozinha. E que alegria, né? Poder compartilhar a vida do seu lado. Nas viagens, as minhas viagens ficam mais felizes quando você está perto, o meu final de semana é mais alegre, você traz levezas para o meu dia, ter pessoas que eu posso compartilhar, conversar. Nossas vidas são tão corridas, né? O nosso dia a dia é tão corrido, apesar de você com as suas coisas, eu com as minhas coisas, 2 empresárias, acaba sendo um pouco mais corrido mesmo pra gente, mas é sempre bom quando a gente tira aquela sexta-feira pra gente, né? Pra gente conversar, pra gente passear, ou pra gente treinar e num parque. São dias que são dias inesquecíveis, né? Então, irmã, só tenho a agradecer a Deus por Ele ter trazido você como a minha irmã. Gabi, quero desejar tudo de bom pra você. Desejo que Deus continue abençoando imensamente a sua vida espiritual também, porque eu sei que Ele tem muito para fazer através da sua vida e na sua vida também. E eu tenho um orgulho enorme de ser a sua irmã, de estar sempre com você. Que Deus ilumine a sua vida imensamente. Beijo. Te amo, irmã. O que falar da minha filhinha, né? Tem tantas histórias, tantas memórias, quanta coisa boa, né? Que a gente começou, assim, desde tão cedo, né? Com tanta responsabilidade. Mas a gente, assim, eu como no meu papel de mãe, sempre direcionando para o lado bom da vida, né? Limitando as companhias, mas eu não me arrependo de nada. Graças a Deus você se tornou a pessoa que você é. Uma pessoa iluminada, um alicerce
uma porta aberta de emprego para tanta gente, né? Obrigada, filha, por você ser assim, por você ter ouvido nos momentos que eu mais precisei, né? Que você ouvisse. Resumindo, você é a resposta de tudo que eu pedi a Deus. É uma imensa, com muita alegria no coração, que eu venho aqui falar, que graças a Deus eu te amo do fundo do meu coração, que eu desejo para você a maior felicidade do mundo. Eu sempre estarei aqui pronta para te amar, para te desejar sempre o melhor. Você todos os dias está nas minhas orações e obrigada por você ser essa filha maravilhosa que você é. Um grande beijo. Eu, hein? Uau! Você conseguiu. Amei. Como você disse, se é para fazer, vamos fazer com carinho. Sim. Vamos buscar o melhor para a pessoa. Sim, tá nítido que o que você faz aqui é um propósito, é uma coisa que você ama fazer, que você quer e continua, que Deus só tende a te abençoar. Mais ainda. E aí, gostou da homenagem? Sim. Eu chorei. Eu sou difícil de chorar, mas eu chorei. Bom, vamos fazer agora. Eu tenho algumas perguntinhas de bate-pronto. Aí você não pode pensar muito, responde o que vem na cabeça. Tá. Tá bom? Que a gente tá chegando aqui para o final. Então, a gente encerra nessa parte. O que é o sucesso para você? Sucesso é ter Deus, sua família, base familiar e ser feliz. O que é o dinheiro para você? Dinheiro para mim é um instrumento que nos possibilita de ir e fazer e comprar várias coisas. O que é odontologia para você? Amor. Se você vence na vida, quem mais vence com você? Minha família. A família, os meus amigos, a minha equipe. Então, é o propósito. Cara, muito obrigado. Obrigada a você. Por esse bate-papo. Parabéns. Para mim foi um grande bate-papo. Uma pessoa que, assim, desde o começo chegou tranquila, vai dar certo, tá tudo certo. Eu tava todo pilhadão lá porque precisava entregar o melhor e falei, pô, se não for assim, como vai ser? Tava bravão. E a sua energia conseguiu me deixar bem tranquilo. Então, assim, vejo que isso é de verdade. Todas as vezes que eu falei com você aqui, você nunca colocou a questão dinheiro, preço. Você sempre colocou valores, família, trabalho, pessoas. Então, assim, tenho a minha eterna admiração por você. Obrigada. Assim, foi um grande bate-papo. Então, quero muito, muito te agradecer. Eu que te agradeço pelo convite e que Deus te abençoe e continue te abençoando e te prosperando e que você realize todos os desejos do seu coração. Quem quer te achar para ser seu paciente, seu amigo, te contratar, aonde te acha? Instagram, DRA Gabriela Faustino. Quer mandar um beijo? Para todos. Recados? Não, só gratidão a todos. Toda Deus em primeiro lugar, minha família, minha equipe, os meus amigos de verdade. E é isso. Que Deus nos abençoe sempre. Muito obrigado. Você também. Que agora você se tornou um amigo. Galera, é o seguinte, esse programa aqui, ele é uma homenagem para Jussara, que hoje é o último programa dela com a gente. Oh. A Jussara recebeu uma proposta, ela é jornalista, ela recebeu uma proposta para trabalhar em outro lugar. Ela está indo para a profissão dela, não que aqui ela não exercesse a profissão dela, mas agora ela vai para um ambiente realmente com pessoas lá. E eu fiz a pergunta quando ela falou comigo, você está indo para algo melhor? Ela falou, tô. Eu falei, então vai. Vai e as portas estarão abertas, mesmo não querendo que você volte. Porque se é para algo melhor, eu quero que você vá e vá. Ju, grande beijo, viu? Bom, eu só tenho a agradecer. Foi uma honra trabalhar para essa equipe. Ela vai chorar. Agradeço por tudo, pela forma que vocês me acolheram aqui, a forma como me ajudaram. Se hoje eu estou indo para outro lugar, foi porque eu me desenvolvi profissionalmente aqui e porque eu aprendi com vocês. E isso eu nunca vou esquecer. Então, a mesma parceria que eu tive aqui com vocês saibam que podem sempre contar comigo.
e que do outro lado eu sempre vou estar torcendo e apoiando esse programa. Tamo junto sempre. Muito obrigada. Sabe por quê? Porque juntos somos mais fortes. É isso aí. E aí, galera, você que não se inscreveu no nosso canal ainda, tá esperando o quê? Vamos lá, no YouTube, Juntos Somos Mais Fortes Podcast, no Instagram, Juntos Somos Mais Fortes Oficial, _, o meu pessoal, Ângelo V Oficial. E se você não consegue assistir o nosso programa, coloca um fonezinho de ouvido aí na esteira, no trânsito, liga o rádio e escuta a gente lá no Spotify e também no Deezer. Ó, vou terminar essa frase aqui, que a única pessoa que pode fazer a vida valer a pena é você mesmo. Verdade. Gabi, Pedro, técnica maravilhosa aí atrás. E você aí em casa, juntos somos mais fortes. Grande beijo, tchau. Aê, parabéns.